Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Chegou, enfim, os Jogos Olímpicos de Paris, né? Temos aí nossa depressão pós-olímpica, mas tem rodada do Brasileirão também, o Brasileirão não para. Chegamos na rodada de número 22 e as coisas começam a ficar já emparelhadas, quem luta pelo título, quem luta para Libertadores, quem luta para não cair. Então vamos ao que interessa. O que de melhor aconteceu na rodada do fim de semana é a hora e vez dos jogos da semana. Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras fazem um jogo disputado no Maracanã. Mais uma vez empatado, mais uma vez quente, mais uma vez com polêmica da arbitragem. 1-1 ficou marcado pelas entrevistas dos bastidores, principalmente do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que falou basicamente que todo mundo quer que o Palmeiras fique em crise, que a arbitragem do Brasil precisa de uma revisão, reclamou de uma não expulsão do Pulgar em Richard Rios. Para amenizar o clima, as arquibancadas do Maraca homenagearam Rebeca Andrade, a atleta do clube, com um bandeirão e com copos temáticos, né? A maior atleta olímpica do esporte brasileiro, e quem discorda é clubista. O empate entre Flamengo e Palmeiras era a oportunidade do Botafogo ampliar a liderança, certo? Esqueceram de falar isso para o Juventude, que no aprazível horário de 11 horas da manhã, abriu logo 3-0 no Fogudo, que até esboçou uma reação, quase empata, mas no final ficou 3-2. O papo é realmente a pedra no sapato do Botafogo, hein? Então quer dizer que ninguém se deu bem nessa rodada lá na frente? Sim, se deu bem. O Fortaleza venceu o Criciúma por 1-0 no Castelão e encostou de vez na liderança, 1 ponto atrás do Botafogo, e com um jogo a menos. Olha o Lion querendo mais no campeonato, hein? Enquanto a gente estava mais focado nos Jogos Olímpicos, o Grêmio não só negociou com o dinamarquês Bright White, que jogou no Barcelona, como contratou ele, já colocou ele para jogar e no seu primeiro jogo fez 2 gols a favor, 1 contra e deu uma assistência. Olha que loucura. Simplesmente do nada, Bright White fazendo gol no Grêmio. O 3-1 no Cuiabá, lá na Arena Pantanal, fez o Grêmio subir na tabela e deixar o Renato Gaúcho felizão. E o Bright White já tá climatizado, comemorou com reboladinha e tudo. E arranhou no Portunhol. Vamos ouvir? Essa entrevista foi dada no final do primeiro tempo do jogo. Ele já tinha feito um gol, um contra e uma assistência. E contou um pouquinho como tá essa nova situação na carreira dele, jogando no Brasil, arranhando no Portunhol. O Portunhol dele tá muito melhor do que o meu, inclusive do repórter, né? Mas é engraçado você ver como as coisas são. Do Neida aparece Bright White jogando no futebol brasileiro. Então, vamos ouvir a primeira entrevista dele como jogador do Grêmio, em campo. E agora vamos conversar com ele aqui. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Muito gusto. Que te parece tu debut com a camisa de Grêmio e jogar acá em Brasil? Estou muito contento. Primeiro tempo foi bueno, mas temos que melhorar coisas. O que, por exemplo? Mais posição com a bola. Ok, muitas graças. Mais posse de bola, a observação que o Martim Bright White faz na saída de campo. O outro gaúcho, o Internacional, acabou tomando uma virada para o Atlético Paranaense em casa, mas no finalzinho fez o empate. Ainda está ameaçado na tabela, mesmo tendo 5 jogos a menos. Quem está no fundo do poço é o Atlético Goianiense, que jogou contra os reservas do São Paulo e até fez uma graça, mas saiu derrotado por 1-0, ampliando sua lanterna. E o São Paulo, por sua vez, encostou de vez no grupo dos 4 primeiros. Esse fim de semana foi reservado a alguns clássicos e clássicos quentes. Não sei se dá para considerar esse aqui como clássico, mas vai lá, foram 2 paulistas, né? O Corinthians empatou com o RB Bragantino por 1-1 na Neoquímica Arena, com um gol do estreante Thales Magno. Em Vasco e Fluminense, vitória do Vascão por 2-0, com freguesia ampliada. Só que não sem polêmica, né? O lance do primeiro gol do Verratti foi muito criticado pelo treinador e pelo presidente do clube.
O presidente do Fluminense, inclusive, pediu a aposentadoria do juiz da partida, o Anderson Daronco. Daronco. Em Cruzeiro e Atlético, a estreia de Davidson no Galo. O Davidson agora é jogador do Atlético Mineiro, já causando pro lado da torcida do Cabuloso. E foi só o que deu para tirar do jogo, né? Foi um 0-0 e 0-0 aqui, você sabe, né? E no Bavi, o nome do jogo foi Everton Ribeiro. Levou uma joelhada no rosto, saiu de maca com o olho inchado, mas ainda voltou para abrir o placar do jogo. Depois disso, ele deixou o campo com dores, mas cumpriu sua missão, vendo depois o placar ser ampliado para 2-0 e o Bahia reagindo na tabela de classificação. Resumindo a 22ª rodada para você, os jogos foram os seguintes: Fortaleza 1, Criciúma 0, Cuiabá 1, Grêmio 3, Cruzeiro e Atlético 0-0, Corinthians 1, Bragantino também 1, Vasco 2, Fluminense 0, Juventude 3, Botafogo 2, Bahia 2, Vitória 0, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, Flamengo e Palmeiras 1-1, Internacional e Atlético Paranaense 2-2. A classificação nesse momento está a seguinte: Botafogo líder com 43, Fortaleza em segundo com 42 e um jogo a menos. Se o Fortaleza ganha esse jogo, ele assume a liderança, olha que loucura. Flamengo com 41 e um jogo a menos. E Palmeiras com 38 completam o G4. Coladinho neles, o São Paulo com 38 e o Cruzeiro com 36 e um jogo a menos completam o G6. Na zona da Copa Sul-Americana temos o Bahia com 35, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 29 pontos ambos e ambos com 2 jogos a menos, Vasco com 27 e um jogo a menos, Bragantino com 27 e 2 jogos a menos, Juventude com 25 e 2 jogos a menos. Naquela zona de quem está querendo se livrar da degola e querendo chegar em algum lugar, Grêmio e Criciúma com 24 pontos e 2 jogos a menos, o Inter com 22 pontos e 5 jogos a menos, e o Vitória com 21 pontos. Na zona de rebaixamento nesse momento, Corinthians com 21, Fluminense com 20 e um jogo a menos, Cuiabá com 17 e 2 jogos a menos, e Atlético Goianiense, lanterna, com 12 pontos ganhos. Nesse meio de semana, temos rodada de Libertadores e Copa Sul-Americana, então não teremos Brasileirão, que desses jogos a menos alguns vão ser descontados nessa semana, mas do mais, a rodada 23 será no próximo sábado, domingo e segunda-feira, 17, 18 e 19 de agosto. Os jogos são os seguintes: 4 da tarde do sábado, Grêmio e Bahia no Alfredo Jaconi, Atlético Mineiro e Cuiabá na Arena MRV. 6h30 da noite, Bragantino e Fortaleza na Bia Bichedi. 9 da noite para fechar o sabadão, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Domingo, dia 18, 4 da tarde, 3 partidas. Atlético Goianiense Internacional no Antônio Ascioli, Criciúma e Vasco no Heriberto Rilse e o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. 6h30 da noite, 2 partidas. Atlético Paranaense e Juventude na Liga Arena, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Fechando a rodada, segunda-feira, dia 19, 8 da noite, Vitória e Cruzeiro no Barradão. E é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Deixe seu comentário, crítica, sugestão, o que você gostaria de ouvir nesse programa. É só chegar lá no nosso site arenageral.com.br, que tem esse podcast, onde você vai deixar o comentário lá no post, e outros posts lá sobre o mundo dos esportes. Também te convido, se você já não estiver lá, no canal Esquias no YouTube. Você, além de deixar seu comentário lá, vai se inscrever se não for inscrito, para ligar o sininho para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros da Combo Conteúdo. Compartilha com os amigos e não esquece de deixar o like para que o YouTube possa entender que esse programa pode chegar a mais geraldos como você. Beleza pura? No mais é isso. Nos ouvimos próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos. Até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.